Todos vamos receber o nosso pastor, coordenador da nossa regional, pastor Jorge Alves Ferreira. O que vamos dizer ao nosso líder? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa é a igreja da nossa. Glória a Deus. Glória. A sua palavra está contigo. Oh, Deus misericordioso. Aleluia. 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 Queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero abraçar nesta noite o anjo da igreja que está na Cidade Verde, pastor Marcos Queiroz, um dito amigo, em que compartilho da comunhão com ele, com sua família, e revir aqui a doutora, psicóloga e serva de Deus, doutora Adriana, essa amiga, junto com a sua família, João Marcos, os demais membros, aprendemos a amar, a respeitar, e aqui hoje volto à igreja do Senhor que está aqui no Cidade Verde, depois de algum tempo que aqui passamos com vocês, naquela feita da inauguração da tenda, e aprove Deus dar-nos o privilégio de, unidos aqui com esta caravana do bairro Goiás, os nossos auxiliares ali na obra, ministros, servos de Deus, líderes de departamentos, alegrar com vocês nesta campanha que finaliza hoje. E eu quero que você abra comigo o livro segundo escreveu o Senhor Jesus, que se revelou a João na ilha de Patmos, e o livro de Apocalipse, capítulo 3, e que quero aqui compartilhar convosco desse texto que já a propósito, na direção do Espírito Santo de Deus, impulsionado o anjo desta igreja, para que aqui estivesse essas 7 semanas desenvolvendo princípios da vida cristã para uma igreja, e que retrata na pessoa de João 7 períodos de tempos da igreja cristã, do seu tempo, que eu quero dividir com vocês uma revelação daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, verso 14. Quero trazer um abraço fraterno do nosso líder, Bispo Ives, a nossa Bispa Neuza, a toda a igreja aqui do Cidade Verde, a qual nós nos fazemos aqui representar, e que tem um carinho e sabe muito bem o que está acontecendo aqui no Cidade Verde. Um avivamento que Deus tem tomado este lugar, com salvação de almas, pessoas que têm agregado a esta casa de oração, com toda a simplicidade que pode assim as pessoas perceberem debaixo de uma tenda, mas aqui tem sido palco da presença marcante do Espírito Santo. E isso é conhecido do nosso líder. Trago o abraço de toda a Regional 5, como nós temos a alegria de poder representar também. Vocês encontraram, digam amém. Verso 14 está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Que dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre,
cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-lhes comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assentai-vos, nosso obrigado. Queridos e amados, é notório já do conhecimento da igreja aqui local, a todos os visitantes que porventura têm participado desta campanha, aquilo que eu já disse anteriormente, quero repetir, que esta carta escrita por João, no período em que ele viveu na ilha de Pátimos, ali ele estava lançado naquela ilha. Mas é bom saber de uma coisa: quando os homens pensam que lança a gente em deserto, quando os homens pensam que lança a gente numa prova, quando os homens pensam que lança a gente numa provação infinda ou uma perseguição, eles se enganam, porque quando ele nos lança nessa situação, Deus vai na frente com a gente. E João foi lançado na ilha de Pátimos. E quando nós entramos num processo de Deus, que Deus quer revelar a nós, sempre é assim. Passamos por lutas, passamos por adversidades, vivemos situações que às vezes não agendamos para a nossa vida, mas Deus, na sua onisciência, que sabe todas as coisas, sabe o nosso limite, sabe a nossa capacidade, Ele tende a nos levar a lugares mais profundos, e Ele cria circunstâncias. Isso eu sou prova cabal disto. Todas as vezes que Deus quer me levar no secreto, Deus me permite passar por um deserto, ainda que dói muito, mas depois do deserto, eu busco de Deus e acrescenta muito na minha vida, comumente, para que eu possa alongar mais, crescer mais, expandir mais. Sempre foi assim. Não foi diferente com João, o apóstolo amado. Eu sei que todos que ministraram aqui, o vosso pastor já tem explicado sobre esses períodos de tempo das igrejas que existia na Ásia, ou seja, na Turquia, lugar que eu ainda tenho vontade de conhecer. Para lá estar catalogando os lugares, para que eu possa ver aonde foi marcado o tempo em que João revelou, lá na ilha. E ele começa lá na carta aos Efésios, ou seja, a igreja de Éfeso, a revelação para um período de tempo da igreja, e vai terminar nesse sétimo período, que é o sétimo período da igreja. João vai se revelar por Cristo Jesus da sua vida, para que ele pudesse escrever os sete anjos das sete respectivas igrejas. E esta de hoje que me cabe compartilhar convosco, esta que João vai falar, revelado por Deus. Ele vai pegar a pena e vai mandar esta carta à igreja, o anjo da igreja que está em Laodiceia. Laodiceia, vale ressaltar historicamente,
que é uma cidade denominada a cidade dos Zeus, um deus pagão. Naquela época, uma cidade das mais nobres e mais lindas que poderia existir com templos modernos de mármores. Uma cidade influente, rica. E quando Epífano ele foi destruir aquelas regiões ali das cidades, Epífano ele chegou até Laodiceia e ele pôde ver aquela cidade bonita, e ao querer destruí-la, a sua esposa Laodice, ela pediu que Epífano não a destruísse, porque ela achou muito linda, muito aprazível, lugar onde eles poderiam fixar residência e ali tomar todo o poder daquela cidade. E ali, esse homem, esse líder maldoso em seu tempo, ele quer atender os caprichos pessoais, assim como Acabe lá atrás atendeu o capricho pessoal de Jezabel. Ele também quis atender o desejo carnal de Laodice, sua esposa. E como ele faria isso? Porque a adoração daquela cidade, culturalmente, religiosamente, eles eram muito religiosos. E eles então adoravam a Zeus, o deus pagão daquela época. E ele então buscou uma estratégia para que ele pudesse convencer aquelas pessoas, para que eles pudessem seduzir aqueles moradores da cidade, para que eles pudessem então honrar a sua esposa. E eles, como sendo religiosos ao extremo, Epífano pôde tomar uma atitude que é talvez a contemporâneo da nosso tempo. Parece ser muito identificar com os dias que estamos vivendo. Ele começou, pelo seu poder aquisitivo, impressionar com a sua soberba e altivez, colocando dinheiro, investindo pesado, fazendo muito mais bela aquela cidade e persuadindo a comunidade, fazendo que aquelas pessoas se tornassem adeptos deles, para que ele pudesse chegar no seu objetivo, que era para mudar o nome daquela cidade, para honrar a esposa. E foi então uma negociação nos balcões da conveniência, conquistando os moradores, e ali, com o seu poder aquisitivo, persuadindo. E isto fez eles se tornar alienados, ou seja, estar vivendo sobre a liderança de Epífano. E ali ele então foi conquistando o coração do povo com o dinheiro, com a fama, com o poderio. E as pessoas foram negociando a sua fé. Por mais que era um deus pagão, havia na cidade de Laodiceia, que era uma cidade que ainda não era o seu nome Laodiceia. Havia cristãos, a igreja estava lá, irmãos se convertia também naquela cidade ao cristianismo. Chegou o momento que ele conquista de fato, de direito, pela sua influência ali naquela cidade, e ele pega em honra a sua esposa, coloca o nome daquela cidade, muda o nome daquela cidade para Laodiceia. Surge então a cidade de Laodiceia, uma cidade de um poder aquisitivo muito grande. Ali tinha uma fábrica de lã, de
tecido de lã escura, que era o que seja o lugar de marca que existia no mundo. As pessoas vinham de longe comprar lã. Era uma cidade por uma influência grande. É como Paris, é como Estados Unidos da América com a moda de roupa, de grifes. Laodiceia tornou essa potência. Não se bastasse sobre isso, Laodiceia também tinha uma faculdade de medicina, aonde aquela faculdade atraía muitas pessoas, diga de passagem, em especialização de oftalmologia, que tinha os melhores colírios que poderia ter, os mais caros colírios, para que pudesse usar terapêutico para curar as vistas das pessoas. Era uma cidade muito influente. Ela era um entroncamento, ou seja, de 3 vias, um local estratégico. Porém, todavia, por mais que exista uma cidade estruturada, sempre tem os pontos nevrálgicos dela, sempre tem as coisas que são frágeis. Parece muito com a nossa vida. A nossa vida tem muitas áreas bonitas, belas, mas sempre tem na nossa vida algumas áreas que só está no oculto, que ninguém conhece, ninguém sabe, mas existe nos porões da nossa vida algumas fragilidades. É sempre assim. Lá existia fragilidades naquela cidade. Lá tinha um rio chamado Rio Lico. Este riacho, ele produzia uma água, mas uma água saloba. Você não sabe o que é água saloba, talvez você nunca bebeu. É uma água que você bebe ela, mas você não se mata a sede. É uma água que causa náusea na gente. E ali, aquele rio Lico, ele veio a secar-se. Existia naquela região algumas cidades importantes circunvizinhas. Diápolis, se falha a memória, e Colossos. Diápolis tinha uma águas termais. Colossos tinha uma água mineral, mais linda e mais pura, aonde as pessoas tomavam aquela água, bebia e matava a sede. Como é bom beber uma água potável e especificamente gelada. E ali diz algumas linhas de pensamento que eles fizeram os dutos para que pudesse levar água para a cidade de Laodiceia. E diga de passagem, só que ela era dentro do chão, por dutos que foram criados. Porém, estas águas termais chegavam até Laodiceia. Uma era termais como de Caldas Novas, quente, só que a outra era fria. Por mais que ela fosse pelos canos, pelo tratamento que foi levado por engenharia para chegar a água em Laodiceia, mas ela chegava morta. Ela não chegava uma água tão agradável, porém ela tinha a sua importância. E diga de passagem, a cidade de Laodiceia era uma cidade de gente orgulhosa, soberba. E a Bíblia diz um texto que você talvez já tenha lido, diz que a soberba precede a queda. Os soberbos, por mais altivo que ele seja, chega o dia de Deus pegar ele na curva. Por isso que Jesus vai dizer: humilhai-vos vós perante a potente mão de Deus, que em seu tempo ele vos exaltará. E João, sabendo de todo esse contexto, sabendo da igreja que estava assim como os cidadãos corrompidos, vivendo uma dicotomia. O que é uma dicotomia?
é viver em dois estilos de vida. E naturalmente, Deus conhece, Deus sabe. E João pega a pena e vai escrever essa carta a Laodiceia, aos irmãos. E ele então começa a escrever para eles, no capítulo 3, versículo 14, que ele diz assim, e é sempre assim, pastores, é assim, você sabe, igreja que está aqui. Talvez alguém possa criticar de um pastor, de um líder, mas fica sabendo de uma coisa: a responsabilidade desta igreja está sobre a égide dele. No dia que Deus cobrar, vai cobrar dele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado do que se fala. E isto terá um duro juízo para quem lhe dera. Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Essas palavras que eu vos prego nesta noite serão base para o juízo no dia do Senhor. Elas estão sendo escritas no livro dos livros. E João escreve ao anjo. Ele não escreve diretamente à igreja, porque a responsabilidade está sobre o líder de ministrar a igreja. E ele então diz assim: estas coisas diz o amém. Ei, ele fecha a questão. E ele diz o seguinte: a testemunha fiel, verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Ei, quero dizer para você uma coisa: Deus nos conhece. Deus sabe quem é nós. Deus sabe o nosso endereço. Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que eu planejo. Deus sabe o que está guardado nos porões da minha vida. Deus sabe o que está oculto aos seus olhos. A minha esposa, o que está oculto da minha esposa, o que está oculto dos meus filhos. Deus conhece e sabe muito bem, porventura, se existe mazelas, engano, se existe traição, se existe adultério, se existe roubo, se existe crime, se existe aborto. Deus conhece e sabe. Ele diz: eu conheço as tuas obras. E ele vai continuar dizendo o seguinte: e conhecendo as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Ei, aqui que é que João está falando para a igreja? Ei, vocês perderam o vigor. Ei, vocês perderam a capacidade de valoração. Vocês perderam o seu juízo. Deus conhecendo ela, e ele vai continuar repreendendo esta igreja. Diferente das outras cartas que o pastor Marcos pregou aqui e outros pastores, que diz diferente, elogios. Algumas cartas, como as cartas de Esmirna, que ele falou dos elogios, dos comportamentos positivos. Algumas delas ele repreendeu. Agora de Laodiceia ele só repreende. E ele vai dizer: sei muito bem que as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Oh, misericórdia. Tem pelo menos 3 temperaturas da vida cristã. Aqui eu parafraseio para dizer que existe pelo menos 3 temperaturas na vida de um cristão, e em especial a esta igreja. Pelo menos ele vai dizer que do fervor, que você pode ser quente ou você pode ser frio ou morno. Aí ele vai prosseguir dizendo o seguinte: nem és quente nem é frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes: eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. Deus vai trazer o diagnóstico.
vai fazer uma autoavaliação desta igreja. Ele vai dizer para eles: olha, vocês são tal como a água que vocês bebem. Vocês são tais como esta água que vocês bebem, saloba. Que você dá náusea ao beber. Que deras vocês fossem como a água potável que tem em Colossos. Quisera eu que vocês tivessem a mesma capacidade de reverem seus conceitos de fé e for pelo menos frio, ou se fosse termais como a de Herápolis, que bom seria que vocês fossem pelo menos quente, mas agora vocês são mornos. Vocês são esta água saloba, eu estou a ponto de vomitar vocês. Papai. E ele vai continuar dizendo: vocês têm que ter uma segunda comportamento. Saiba que vocês estão perdidos. Vocês perderam a valoração. Vocês perderam a capacidade de discernir entre o bom e o mal. Você está vivendo em cima do muro. Vocês precisam descer do muro. Ele estava falando, eu estou parafraseando. E terceiro, ele falava sobre que eles haviam perdido a visão. Irmão, sabe quando é uma pessoa morna que perde a visão? Ele não enxerga o tanto que é difícil. Estou usando óculos aqui hoje, porque a minha visão não consegue ler. Eu estou usando óculos para manter a visão aberta. Tem muita gente que está morno e perde a visão. Eu sei o quanto discernir. Como homem de Deus, quando perde a visão, ele fica morno. Ele fica ao ponto de vomitar. Ele fica cético. Ele que era antes que converteu o evangelho, que ia na oração, que ia no culto, de oração, no culto de pregação, que não perdia vigília, que não perdia o tempo da palavra, que lia a Bíblia, que estudava, fazia como no meu tempo. Meus pais converteram o evangelho. Nós morávamos na roça. Nós saímos 12 quilômetros a cavalo. Ao final de um dia trabalhoso do meu pai e da minha mãe, a igreja 12 quilômetros de distância, meu pai pegava 2 cavalos, amarrava o cavalo no finalzinho já escurecendo, colocava, nós éramos 4 nessa época, mais tarde veio um outro que tornou 5, ele amarrava o cavalo, nós pequenininho, chinela perdia no caminho, andando na garupa do cavalo, mas nós íamos 3 vezes na semana na igreja, 12 quilômetros, não era luz, não era carro, era o melhor locomoção que nós tínhamos, era a cavalo. Lá chorávamos, lá dormíamos na igreja, meu pai glorificava, minha mãe bendizia o seu nome, cheio do Espírito Santo. Pegávamos o cavalo, dormindo, vinha embora para casa. A experiência especial, presença do Espírito Santo, não tinha preguiça de ir para a igreja, não tinha pandemia, não tinha problema algum, porque nós estávamos vivendo não a Laodiceia, nós estávamos vivendo o período quente da vida. Mas o que é laodiceano, que está morno, ele é tal como as pessoas que perdem a visão. Perde a visão da fé. Ele que às vezes, quando melhora a vida, deixa de dizimar, deixa de ofertar, deixa de ir aos cultos, vai o dia que sobra, o resto para Deus. É o crente morno que não importa em priorizar as coisas do céu, prioriza as coisas da terra. Ele diz: vocês dizem que são ricos, mas vocês são pobres, miseráveis, nu. E eu aconselho vocês para depois uma aula para vocês mudar de vida. Jesus, através de João, vai falar isso. Mas ainda falando sobre o morno. Como que é um comportamento do morno? Lembro bem de uma data, numa noite de quinta-feira,
Ao pregar na nossa igreja no bairro Goiás, havia chegado uma jovem de aproximadamente 23 anos, de uma família que naquela época aquele moço congregava conosco, e aquela menina tinha vindo de um outro estado. E ela chegou, não me esqueço de nenhum detalhe. E aquele moço que congregava com a gente levou ela naquele culto de quinta. E ele me apresentou antes de começar o culto. Olha, minha irmã chegou desse estado, passar uns dias aqui. Eu preguei a palavra naquela noite. Deus, na autoridade do Espírito Santo sobre a minha vida, ao orar no final para aquela campanha sobre a vida daqueles irmãos que vieram à frente, o Espírito Santo revelou-me a vida dela. E eu cheguei no ouvido dela e disse para ela: Deus me revela a sua vida. Ela disse: como? A multidão cercada. Eu falei: Deus me mostrou a sua vida. Ela disse: como o senhor está dizendo isso? Eu falei para ela: é algo que a gente precisa conversar. É a primeira vez que eu estou te vendo. Eu disse a ela: amanhã, 7h30 da noite, eu irei à sua casa. Quando a gente perde a visão e somos mornos, a gente não leva as coisas de Deus a sério. A gente começa a brincar com Deus. A gente diz que tem um ditado que a gente tem um abismo chama outro abismo, e você vai aprofundando. E naquele momento eu chamei ela e disse: eu vou amanhã na casa do seu irmão às 7h30, eu e a minha esposa, e lá eu quero te ouvir, porque você tem algo a se revelar. Porque Deus não te trouxe aqui por acaso nesta terra, porque Deus quer libertar a sua alma que está aprisionada, e Ele quer libertar e curar. Naquele momento ela parou e começou a lacrimejar, e percebeu que algo de profundo de Deus tinha naquele mistério, porque ela conhecia os porões da vida dela. E Deus, que também vê tudo, sabia os porões da vida dela. E naquele dia, eu terminou o culto, fiquei marcado de ir à casa do seu irmão, onde ela estava hospedada, com a minha esposa. E naquele momento, eu fui para casa e também, novamente, fui perguntar a Deus: Deus, aquilo que o Senhor me revelou, procede. Eu não quero escandalizar o teu nome, mas se isso de fato é verdade, eu vou na casa dela amanhã, e o Senhor vai me dar a revelação como completa, e eu vou falar com ela. E assim aconteceu. No outro dia, às 7h30, como combinei, cheguei à casa do seu irmão, e ali cheguei eu e minha esposa, e disse para aquele irmão dela, falei: eu queria que vocês fossem para o quarto e deixasse eu com ela na sala, e a minha esposa. Naquele momento eu disse para ela algo da parte de Deus: você sabe o que aconteceu com você que te feriu? Ela começou a chorar, e em prantos, em lágrimas, minha esposa acariciava para que ela pudesse calar um pouco e me escutar. Eu já estava sentindo que o mordidão dela estava por se libertar. Eu já comecei que havia no céu uma mensagem de libertação para fazer ela ver a visão do céu novamente. E naquele momento ela silenciou um pouco as suas lágrimas, o seu choro, e eu comecei: fala o que está no teu coração, porque o Deus já revelou a mim. Ela disse para mim: pastor, eu há 6 anos de idade, eu dormia no mesmo quarto com meu irmão mais velho. Nós não tínhamos quartos separados nessa época, e meu irmão mais velho começou a abusar de mim. E ele abusou de mim dos 6 aos 14 anos de idade. Nós vivemos esse tempo todo. Eu, nesse período, na primeira vez que ele me tocou, eu contei para minha mãe, mas o meu pai, mas eles não acreditaram em mim. Disse: isso é coisa da sua cabeça.
E isto passou, como não tive apoio dos pais, prossegui sofrendo, guardando comigo. Prometia que amanhã, muito pequena ainda, e isto foi acontecendo, durou até os 14 anos. Aos 14 anos de idade, eu já não estava suportando isso mais. E eu já estava por desistir da vida. Achava eu impura, nojenta. Eu não gostava de mim. Mas isto passou. E eu naquele momento eu perguntei para ela, eu falei, é só isto? Ela disse, só. Eu falei, então você não contou tudo. Porque o que Deus me mostra é que o seu pai passou a abusar de você. Naquele momento ela gritava naquela sala. Ela gritava na sala. Como ela gritava, minha esposa abafava, orava com ela, ministrava sobre ela. E naquele momento eu vi que as cadeias estavam sendo quebradas. E ela então resolveu contar que com o conhecimento do pai, o pai teve uma crise no casamento. E agora já tinha quarto separado. E ele, em vez de ficar no quarto com a esposa por causa do rompimento do relacionamento, passou a dormir no quarto da filha. E dos 14 anos aos 21 anos, o pai abusou. E ela, com aquele período de tempo, ela saiu do mesmo ambiente que eles ficavam, passou a congregar em uma outra igreja, para não ver a face do pai, para não contemplar aquela situação. E com 23 anos de idade, ela rompeu com a cidade e veio fugir do meio que estava cansada. E ela chegou na igreja naquele dia. A vida dela estava travada. A vida dela não frutificava mais. Mas aquele dia, Deus nos trouxe o que está oculto. Aquilo que Deus disse para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua vida. Eu falo a pessoas aqui nesta noite, Deus sabe porque eu trouxe esse testemunho. Deus sabe porque eu estou falando isso aqui nesta noite. Não estava no meu calendário. Porque Laodiceia é morno. Você está vivendo uma vida morna. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer para você uma palavra. Saia da mornidão. Tome uma decisão. Tira para fora aquilo que te faz morno. Joga para fora aquilo que te impede de ser quente. Tira para fora aquilo que te machuca, aquilo que te fere, aquilo que te distancia de Deus, aquilo que te ofusca a visão, aquilo que te tira o prazer de viver, aquilo que te faz infeliz, aquilo que te faz decepcionado todos os dias, que você olha no espelho e diz: é eu mesmo, eu não sei até quando eu vou suportar isto. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você uma palavra. Eu tenho um conselho para você. Eu te aconselho que você que é pobre, miserável, você que é cego, que é nu, eu te aconselho nesta noite: compre de mim ouro puro para te enriquecer. Compre ouro puro para te enriquecer. Ei, compre de mim vestes brancas para que você possa vestir. Ainda que esta lã é rica, é poderosa, tem valores, o que adianta a aparência? Ei, as vestes brancas falam de santidade. As vestes brancas falam de uma vida limpa, íntegra, de caráter cristão. As vestes brancas falam de uma pessoa que não tem nada
como se comprometer em nada que impede você de dar glória, de ser glorificado o nome do Senhor na sua vida. Ei, não termina, mas eu te peço, compre de mim colírio para te colocar nos teus olhos, para que você possa ver. Ei, você não sabe o quanto é bom uma pessoa que enxerga bem. A pessoa que vê, ela vê aquilo que Deus tem reservado para ela. A pessoa que enxerga, ela percebe o projeto de Deus para a sua vida. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você uma coisa: ainda que você esteja pobre espiritual, ainda que você esteja pobre na sua vida, porque pobreza é pobre de espírito. Pessoas que às vezes pensam ser rica, como a igreja de Laodiceia, isto não é riqueza diante de Deus, porque riqueza diante de Deus, sabe o que é? É uma vida que tem na vida perene, todo dia está bem, emocional, espiritual, físico. É isto, é estabilidade emocional, espiritual, que Deus pode contar com você, que você pode passar por deserto, pode passar por luta, pode passar por escassez, pode talvez não ter o dinheiro para comprar a picanha, mas tem o dinheiro para comprar o ovo, para fritar. Mas só tem uma coisa: na sua casa tem a glória, tem o poder, tem a presença, tem a paz, tem a vida, tem o amor, tem a felicidade, tem a inteireza de coração. Aquela moça, ela disse: o que eu tenho que fazer? Você vai ligar para sua mãe, pedir perdão para ela, embora que você foi abusada. E o meu pai, você vai pedir perdão para ele, ainda que você foi ferida, porque as pessoas têm um conceito errado de perdão. Elas acham que para ter perdão, as pessoas que o feriu que precisa pedir perdão. Quando você pede perdão para quem te feriu, você fecha uma brecha do seu coração para que haja liberalidade, porque a falta de perdão, sabe o que é? Nos aliena. Você dorme com aquela pessoa que te feriu de manhã, você almoça com ela, você janta com ela, você pernoita com ela, levanta cedo, olha no espelho, lembra dela. Isto é mágoa, ressentimento. Agora perdoar é lembrar sem sentir dor. E quando você pede perdão, as cadeias são quebradas, e o poder do evangelho alcança a pessoa que o feriu e faz ela entender o propósito de Deus para a vida cristã. E naquele dia ela ligou para a mãe disse: eu te perdoo, minha filha, estou indo para Goiânia amanhã para cuidar de você. A mãe o perdoou. E ela ligou para o pai e disse: pai, Deus revelou a vida minha e do senhor, e eu quero dizer para o senhor uma coisa: o senhor precisa de buscar restituir a sua comunhão com Deus. Ele disse: você sabe, você não entende, você acredita em comedor de feijão ainda que revela? Eu falei: pai, isso é verdade. Ele ainda continuou com esta igreja de Laodiceia: rico sou, bati no peito, não preciso de nada. Ei, primeiro passo para uma pessoa sair da mordidão é reconhecer o senhorio de Cristo. Segundo passo para você vencer a mordidão é arrepender dos teus pecados. Ei, se eu falei a você hoje no seu coração e tem algo que te prende, que te faz morno nesta noite, eu tenho uma palavra de esperança para a sua alma.
Jesus da igreja, o Jesus de João, o Jesus que estava nos cristãos nos séculos passados, o Jesus que está nesta campanha, o Jesus que se manifesta na sua vida nesta noite, tem perdão para sua alma. Oxalá que esta palavra muda a sua maneira de pensar a partir de hoje. Oxalá que eu não volte aqui a este ano mais, mas eu fico sabendo depois pelo pastor Marcos, alguém me procurou, pastor, e disse: eu preciso de cura. Ei, saia da rasura espiritual, saia de viver na mordidão, venha para as profundezas de Deus. Bem, Deus tem coisas profundas para a sua vida. Você é um projeto de Deus na terra. O inimigo tem tentado bloquear esse projeto na sua vida, mas ele não vai conseguir não, porque você veio aqui ouvir a verdade de Deus, que nos confronta. Ei, saia dessa situação de conformidade, dessa zona de conforto. É confortável. Você acha que você é rico, você aparentemente está tudo bem. Ei, para de pensar assim. Jesus o ama. Jesus o ama profundamente. Ele quer fazer de você um instrumento para esta geração. Deus conta com pessoas anônimas, tais quanto eu e você que está aqui nesta noite, para fazer a diferença, para brilhar nesta terra, para ter felicidade estampada nos rostos, para não viver uma vida de cegueira, mas uma vida de visão ampla. Quando a pessoa tem visão, você fala dos projetos de Deus, ela aguça a alma. Quando a pessoa tem visão, ele enxerga o além. Eu fico ali feliz com o pastor, terminando, pastor. Estou esperando a carne terminar de assar. Eu fico olhando o pastor Queiroz, cheio de motivação, cheio de alegria. Cada dia que me vê, ele fala: pastor, acrescentou mais um irmão, mais uma família, chegou mais isso. Quando acontece uma situação desagradável, pastor, a gente precisa orar para Deus ajudar aquele irmão, a pessoa. Eu estou envolvido, cheio de visão. Quero construir, quero comprar lote. Se vê assim, com o coração aqui na igreja. Deus espera de mim e de você, meu filho, minha filha, desalienado desse mundo de pecado. Esse mundo vai ficar aqui. Esse dinheiro que você está administrando vai ficar aqui. Ei, esta posição vai ficar aqui. Eu não estou fazendo apologia a uma vida medíocre de escassez, não. Eu quero dizer que tudo aqui é bom, mas tendo Deus como prioridade. Deus como prioridade. Ei, eu termino. Se deixar eu fico até amanhã. Dizendo o seguinte: quando toda a vida eu busquei, eu sempre vivi uma vida de sempre querer mais de Deus. Eu não dou conta de vir para um culto desse, com um louvor desse que está cantando aqui, e não adorar a Deus, cantar. O louvor toca o coração de Deus. A beleza, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, os feitos de Deus. Mas eu lembro muito bem
de jejuar semana dentro, mês e orar de madrugada para Jesus me batizar no Espírito Santo. Hoje eu vejo pessoas jovens, adolescentes, não é errado jejuar pela faculdade, jejuar pelo namoro, jejuar pela casa, jejuar pelo carro. Eu não vejo-as jejuando para ser batizado no Espírito Santo. Eu preocupo com essa geração. Ler a Bíblia todo ano. Estou esse ano lendo a Bíblia com a minha esposa, de casal. Temos aprendido tanto de Deus. Ela lê um capítulo, eu leio o outro, leio um capítulo, 12 capítulos todo dia. Às vezes com um dia de muita tarefa, às vezes a gente não lê. Deus a cada dia ministrando o coração dela, ministrando o meu coração. Quanto mais você se esquenta na alma, na presença de Deus, mais você livra do pecado, da teologia, da carne. Quanto mais você se santifica com as suas vestes brancas, você está mais santo, mais puro, mais justo, mais fiel, mais comprometido com o reino de Deus. Isso vai ficar aqui, querido. Mas a eternidade nos espera. Glória a Deus. Aleluia. Agora de parar, o microfone já 2 parou. Jejuei 30 dias, pastor Feitosa. Para o pastor me dar uma oportunidade para dar um testemunho. E o primeiro dia que ele me deu a oportunidade, ele falou para mim assim: fala pouquinho. Só que a hora que eu peguei o microfone eu não vi mais nada. Foi um mistério de Deus. Só que o fogo caiu na igreja inteira também, porque eles me conheciam do meu passado e que Jesus tinha me salvado. Vim para a igreja, eles conheciam a gente, que torcia para a gente. E agora batizado no Espírito Santo, cheio de Deus, testemunho vivo da graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Que nós saímos daqui com desejo de conhecer mais Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Importa com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Uma salva de palmas para Jesus. Sabe o que aconteceu com aquela senhorita? Ela voltou para o seu estado, transformada, liberta, hoje é casada, tem 2 filhos, serva de Deus na igreja.